No 28º aniversário da AMI, o presidente da Assistência Médica Internacional aceitou o convite da TV Record para uma entrevista exclusiva. Fernando Nobre passou em revista o que tem sido o seu trabalho na Fundação e esclareceu ainda algumas dúvidas sobre a sua passagem pela Assembleia e se será de novo candidato à presidência da República. Uma entrevista conduzida pelo jornalista Vítor Alvito. A AMI foi fundada faz hoje precisamente 28 anos. O que é que mudou nestas 3 décadas? Antes de mais, a situação no mundo. Há 3 décadas, quando fundei a AMI, ainda residente em Bruxelas na altura, pensava que iríamos ter um século XXI já muito mais pacífico, harmonioso, e por que não? Pensava que as pessoas já teriam atingido um outro patamar de entendimento e de diálogo. Hoje constato que não é bem assim, estamos em profunda crise social, global. Os conflitos permanecem, nomeadamente na Palestina. Todo o Médio Oriente corre o risco de estar a ferro e fogo daqui a pouco tempo. O norte da África também está extremamente problemático, pese embora ter havido a dita Primavera Árabe. E depois, em termos dos objetivos do milénio, que deviam estar a ser atingidos agora, nós sabemos que, embora tenha havido algum progresso, mas na África subsaariana a situação continua, e com essa crise financeira também sabemos que houve mais de 200 milhões de pobres. Por isso o mundo melhorou, enfim, de alguma maneira, mas não tanto como eu teria desejado. Olhando em específico para o trabalho da AMI, é possível contabilizar quantas pessoas dependem da Fundação? É muito complicado, porque, reparem, em termos internacionais, nós temos missões atualmente em cerca de 30 países. E em termos nacionais, nós temos 17 equipamentos e ações sociais a decorrer em Portugal na luta contra a exclusão e a pobreza. Eu diria que, globalmente, tendo em conta a missão internacional da AMI e a missão social em Portugal, ousaria dizer que algumas centenas de milhares. Os números são um pouco enfadonhos. Eu sei é que temos contribuído à nossa maneira, e como uma gotinha de água que somos, para minorar o sofrimento, não só em Portugal, mas em muitos países do mundo. É uma gota de água importante para muita gente. Falava há pouco que existem 200 milhões de novos pobres. O papel da AMI é hoje, por isso, mais imprescindível do que era, no atual contexto social? Continua as AMIs todas no mundo, e, enfim, felizmente somos muitos, são imprescindíveis, sim. E tem razão no que diz quanto à gota d'água. Eu lembro há uns anos ter ido inaugurar uns projetos da AMI no Senegal, e quase, enfim, como desculpa, eu dizia ao chefe da aldeia, olha, desculpa, é pouco, porque fui inaugurar um posto de saúde, uns poços de água e um centro de moagem para cereais, coisas simples, microprojetos, como nós os chamamos. E eu disse, olha, desculpe ser tão pouco, e lembro-me da resposta que ele me deu. Ele disse-me, para vocês pode ser uma gota d'água, mas para nós é um oceano. E isso também ensinou-me a relativizar as coisas, não é? Sendo que para essas pessoas é considerado quase um salvador, um herói? Sabe, eu não acredito nos heróis, porque todos os heróis têm os tornozelos de barro. Algumas pessoas dizem-me isso, e eu também já tive a experiência em Portugal, e nisso a minha mulher tinha razão, que se pode passar de herói a vilão num instante. Repare que, enquanto cidadão, sempre fui e continuo a ser, mas defensor acérrimo de uma cidadania ativa, interventiva, exigente, participativa. Decidi, enfim, participar em algumas lutas políticas no país, tendo em conta um objetivo de mudança que para mim era imperioso que se fizesse. De repente, o dito herói, aquela pessoa que era sempre elogiada no país, passou a ser, enfim, insultada, e não foi pouco. Vou pegar nas suas palavras quando disse que abraçou algumas lutas políticas com esse desejo de mudança. Passou cerca de 1 ano e meio, sensivelmente, desde que teve a curta passagem pela Assembleia da República.
Passado este tempo, como é que olha para essa curta passagem, esses 10 dias em que esteve na Assembleia da República? Permita-me recuar um pouco mais. Eu costumo dizer que o ano passado, em menos de 6 meses, eu fui a votos 3 vezes. Fui candidato presidencial, tive um voto expressivo. Gosto de dizer, enfim, com humildade, que desde o 25 de Abril, dos cerca de 30 candidatos a Presidente da República, só houve 10 a 12 que tiveram a minha votação. Para um cidadão sem apoio nenhum, de nenhum partido, e tendo montado uma candidatura da pura cidadania, acho que, enfim, os portugueses ouviram o que eu tinha para lhes dizer. Depois fui convidado para liderar o Círculo de Lisboa, pelo partido que hoje lidera o governo, e com a proposta clara que se vencêssemos, eu seria proposto pela primeira vez como independente à Presidente da Assembleia da República. Aconteceu que, efetivamente, o clube, que é a Assembleia da República, não votasse e não me elegesse. E pela primeira vez, desde o 25 de Abril, um candidato proposto pelo partido vencedor para Presidente da Assembleia da República não foi eleito Presidente da Assembleia da República. Sente-se magoado por não ter assegurado nem sequer os votos do partido onde estava inserido, o PSD? Sabe, eu vou-lhe contar uma história, não sei se sabe, o Winston Churchill, enfim, toda a gente conhecerá, um dia foi à Câmara dos Comuns, em Londres, com um jovem eleito deputado do seu partido. E mostrando a bancada trabalhista, disse, ali se sentam os nossos adversários. E mostrando a bancada dele e do jovem deputado, disse, e aqui sentem-se os nossos inimigos. E por isso, efetivamente, as punhaladas vieram exatamente daqueles que eu ajudei, enfim, para os quais dei o meu contributo para uma certa vitória. Porque, efetivamente, na altura decisiva, alguns deles, e sei bem quem foram, um dia será escrito em livro, sei bem quem andou, enfim, em colui, em manigâncias diversas, desde o dia da vitória, dia 5 de junho, ao dia da minha não eleição, dia 20 de junho, houve aí um percurso feito por uma série de pessoas para que eu não pudesse... Partido? Sim, e não só. Quer revelar nomes? Não, é evidente, não vou revelar. Essas coisas serão escritas na altura certa e no momento certo. Mas, bom, de toda maneira foi notório na altura e saiu na opinião pública que é evidente das ilhas, dos Açores e da Madeira, havia ali pessoas que queriam lugar. Um ex-presidente da Assembleia da República, dos Açores, e um ex-vice-presidente da Assembleia da República da Madeira. Pois houve círculos, mas não só esses. Houve outros círculos onde putativos futuros candidatos presidenciais não queriam de modo nenhum que eu fosse presidente da Assembleia da República, por se eu tivesse sido aquela argumentação que muito utilizaram contra mim na eleição para presidente da República, que eu não tinha percurso político. A partir desse momento, esse argumento caía por si. E por isso, todos os putativos candidatos à presidência da República nas próximas eleições, do arco do poder, não me queriam na presidência da Assembleia da República, que eles saberiam que depois dali teria sido muito difícil travarem-me o acesso à presidência da República. Também foi a primeira vez que uma mulher foi eleita para esse mesmo cargo, para Presidente da Assembleia da República. Como é que olha para o trabalho do que tem sido feito pela doutora Assunção Esteves? Olha, eu não vou comentar o trabalho da minha amiga Assunção Esteves. Acho que seria muito pouco elegante. Cada pessoa queria o seu próprio assento de poder. Todos nós somos diferentes. É evidente que o meu exercício, derivando de um certo percurso pessoal, que é o meu, teria sido necessariamente diferente. Na altura, o meu objetivo era simples, era transformar a dita Casa da Democracia numa verdadeira Casa da Cidadania. Tinha projetos concretos, não vale a pena, nunca mais serei candidato a Presidente da Assembleia da República e, possivelmente, nunca mais serei candidato a coisa nenhuma. Olhando ainda para a Assembleia da República, foi uma aposta pessoal do Dr. Pedro Passos Coelho. 18 meses depois, como é que olha para o que tem sido o trabalho do Executivo? Olha, o Governo, acho que indiscutivelmente é melhor do que o Governo anterior. Eu acho que o Governo anterior foi muito mau,
e depois do 25 de Abril, eu ainda não fui o único. As culpas são partilhadas, mas eu diria que o anterior primeiro-ministro foi a cereja em cima de um bolo. O atual governo tem pecado contra mim por uma falta de estratégia de comunicação, mas indiscutivelmente contribuiu para que, ao nível externo, a credibilidade de Portugal fosse recuperada, em vias de recuperação, e isso vê-se imediatamente na questão da taxa de juros dos nossos empréstimos. Concorda com as políticas que estão a ser tomadas, apesar da comunicação? Eu, como referiu há pouco, eu ultimamente passo mais tempo fora do país que dentro, porque retomei a minha vida, que eu sempre tive. Não deixo de estar atento. Agora, não vou passar em análise, enfim, políticas setoriais têm sido adotadas no país. O que eu gostaria de ver, e aí também há algo, enfim, mas como pouco eu gostaria de ver é uma representatividade externa de Portugal muito mais vincada e, sobretudo, muito mais alicerçada numa lusofonia que existe. Não só as nossas comunidades recentes, do Canadá, dos Estados Unidos, da Venezuela, não. De todas as nossas comunidades. Repito, há coisas que correram mal, mas globalmente não tem a mínima dúvida que a grande responsabilidade da situação do Estado pertence às governações anteriores e o que me custa a mim, permita que lhe diga, é assistir aos discursos de ex-presidentes da República, com honrosa exceção do general Ramalhianos, a ex-primeiros-ministros, a ex-ministros das Finanças, que todos hoje vêm dar lições quando eles tiveram culpas quanto ao resultado ao que o nosso país chegou. Nunca ouvi até hoje um ato de contrição, nomeadamente, nunca ouvi até hoje um ato de contrição, porque o FMI, nomeadamente, enfim, hoje é uma troika da qual o FMI faz parte, mas o FMI já cá esteve 2 vezes e as pessoas sabem bem quanto doloroso é que não foi. E por isso, enfim, gostaria de ver talvez maior isenção, maior objetividade, mais elevação, porque isso de estarem sempre a mandar à cara dos outros a questão do Estado Social, repito, não há Estado Social sustentável com um país em pré-falência ou falido. Isso não existe, isso é pura falácia, reafirmo mais uma vez. Quando diz que não há Estado Social num Estado falido, qual é o limite até onde o Estado, onde o Governo pode cortar para conseguir manter o Estado Social? Há limites para este corte? O único limite para mim é o que eu já lhe disse há pouco. Está fora de questão quanto a mim, é inadmissível de todo quanto a mim que um cidadão qualquer vivendo no meu país não tenha acesso, por questões financeiras, à saúde, à educação e a um mínimo de dignidade pessoal para viver. É aos mais frágeis que nós temos que prestar a máxima atenção. A AMI foi uma das fundações afetadas pelo corte do financiamento do Estado, um corte de 30%. O que é que este corte implica para o trabalho diário da AMI? Bom, a AMI, na sua vertente externa, internacional, não tinha qualquer financiamento do Estado. E por isso aí nada muda. Acho que esse corte a ser concretizado, o que é evidente eu já contestei, porque tínhamos o poder de contestar, iria afetar sobretudo a sua vertente interna, a vertente social. Não me passa sequer pela cabeça que numa situação de emergência social como aquela que estamos a enfrentar, a nossa ação social pudesse ser atingida. O Governo foi insensível e cego ao aplicar este corte, no caso da AMI? Não, eu acho que nem sempre, enfim, as medidas são todas devidamente, enfim, ponderadas e refletidas. Pronto, repito, quanto a mim houve um equívoco, um mal-entendido, fica a aguardar, mas uma coisa é certa, a AMI não vai baixar os braços e não vai diminuir a sua ação a favor dos mais desprotegidos em Portugal. Com este golpe de face, ou com os vários golpes de face que já têm existido nas políticas do Governo, entre aquilo que foi prometido antes das eleições e o que está a ser feito agora já com o Governo em exercício, sendo que o partido que está agora a governar é o mesmo que foi eleições o ano passado? Eu acho que nunca é o mesmo, sabe? E mais uma vez está a saber que
o governo do Partido Socialista em França. Nunca pertencia a nenhum partido, continua a ser independente. Foi-me proposto, enfim, outras alianças que eu não quis no momento, porque eu entendi que o país tinha mesmo que mudar. Agora, uma coisa é o que se sabe quando se está na oposição. Outra coisa é o que se sabe quando se toma conhecimento profundo dos processos e de todos os esqueletos escondidos nos fundos das gavetas de muitos armários. E por isso, enfim, infelizmente, tem sido sempre assim. Na oposição, o discurso muitas vezes está sustentado na ignorância de alguns fatos, que só o poder os tem, também não os facilita e não os divulga. Agora, eu acho que, e é uma lição para todos os partidos em toda a Europa, as promessas têm de ser muito, muito cautelosas, porque há muita coisa quando se está na oposição que não se sabe ao certo. Não se sabe ao certo porque o jogo nem sempre é transparente. 2013 é ano de eleições autárquicas. Poderemos ver Fernando Nobre a candidatar-se a uma Câmara Municipal pelo PSD? Não. Fora de questão. Definitivamente não. Impossível. E 2016, para as presidenciais, obteve 14% o ano passado. Está disposto em 2016 a voltar ao escrutínio público? Meu querido amigo, o que eu lhe posso dizer é duas coisas. O futuro a Deus pertence, eu não sei se estarei vivo em 2016. Tenho visto muitos amigos da minha idade partirem. E já estou numa idade em que sei bem o que isso implica, em termos de saúde. Por outro lado, o que lhe posso garantir é que uma candidatura com as características que eu levei a cabo o ano passado, e não é por acaso que até hoje foi a única candidatura independente da cidadania, verdadeiramente independente, em Portugal, sem o apoio de nenhuma estrutura ou de meia estrutura, é um desafio titânico. É um desafio que só se trava uma vez na vida, porque quando se levanta por imperativo moral e de consciência e por um imperativo nacional e de cidadania, não se sabe a montanha que nos espera. E por isso, enfim, o futuro dirá. Mas, sinceramente, não sei, mas não anseio a isso, não. Em 20 anos passou de adepto da monarquia, apoiou alguns candidatos do PS, também do PSD, chegou a ser mandatário do Bloco de Esquerda nas eleições europeias de 2007. Houve quem até o chamasse de zigue-zagueante, por facto de apoiar tantas políticas diferentes. Como é que é possível apoiar? Não entendo. Vou-lhe explicar. Olha, eu apoiei o Miguel Portas, de quem fui amigo, porque o Miguel Portas telefonou-me. Foi ele, pessoalmente, que me telefonou, a perguntar se eu aceitava ser o seu mandatário nacional para as eleições ao Parlamento Europeu. Eu entendi que os dois partidos maioritários, enfim, do arco do poder, no Parlamento Europeu estão de acordo em 98% dos casos. E que algumas vozes dissonantes são sempre positivas para o diálogo e para a democracia. E por isso entendi dar o meu apoio ao Miguel Portas, que voltaria a dar, caso ele fosse vivo. Foi ao Miguel Portas, à Marisa Matias e ao Rui Tavares que eu dei o meu apoio. E por isso não estou arrependido. Quanto ao facto de ter apoiado, enfim, só apoiei uma autarquia, foi aquela onde eu moro, que é a Câmara Municipal de Cascais. E apoiei um candidato que depois, enfim, tentou-me insultar e enxovalhar, particularmente na praça pública. Também aprendi. Tenho apenas uma última questão relacionada com a sua passagem pela política, quando me disse um sentimento de cidadania. Considera que a política hoje, tal como existe, ainda é um local fechado a essa cidadania, à participação dos cidadãos? Que não estejam ligados a qualquer movimento de partido político? Sim, considero que é impossível. Já dizia um sábio que o independente no início é tolerado, depois é ostracizado e depois é rejeitado. Eu entendi sair antes de tudo isso. Acho que todos os opinadores que opinam e que apelam, e volto a ler o que li antes de me candidatar à presidência da República, que apelam à necessidade do surgimento de novos valores da sociedade civil,
da participação cívica, da cidadania. E depois, quando há um candidato, e nesse caso fui eu, todos aqueles que diziam isso, imediatamente apontaram os canhões para o tal cidadão que entendeu em nome da cidadania, a travar um combate por ideias e por valores. E por isso é uma profunda hipocrisia, há um profundo cinismo, porque o poder instituído com as suas redes clientelares, tal qual está hoje instalado, não está aberto a uma intervenção genuína, aberta, de cidadãos independentes. Isso, para mim, é mais uma falácia. Dr. Fernando Nobre, da minha parte é tudo. Só tenho a agradecer a disponibilidade demonstrada para nos receber. Obrigado, meu. Muito obrigado. Obrigado.